paz do Senhor, estamos reunidos aqui em mais um programa, Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Hoje será um programa especial. Como falamos na semana passada, está conosco aqui nosso pastor setorial, o pastor Cláudio Ricardo, que estará trazendo uma poderosa mensagem de Deus, falando sobre família, para as vossas vidas. Veja um pouco aí uns vídeos dos nossos trabalhos realizados na Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, em Guaxupé, e logo após, imperdível, a poderosa mensagem com o pastor Cláudio Ricardo. A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há 2 anos e meio. Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja. Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados e participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos. Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia e todos os fiéis da igreja participam. Esse departamento de ensino existe desde 1890, mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga. Existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé. Também aos domingos acontece após a escola dominical o evangelismo, onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a palavra de Deus aos mais necessitados. O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto. O principal objetivo do evangelismo é levar a sociedade até a casa do Senhor e lhe mostrar a salvação. Às terças-feiras, acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo, destinado às senhoras que fazem parte da igreja. No Círculo de Oração, que acontece das 19 às 20 horas, as 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite. Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões, que são dos homens da igreja. O objetivo do grupo dos varões é o mesmo da Coluna de Fogo: ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite. Desse grupo, participam 15 homens. As crianças também não ficam de fora. Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo, com o mesmo objetivo. Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto. Mas desse grupo, participam crianças até 11 anos de idade. Já os adolescentes fazem parte do grupo de jovens guerreiros de Cristo, onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade. Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10h30 da manhã até o meio-dia. Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam à noite no culto de domingo. No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja, onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações. O culto começa às 20 horas com o pastor Vanderlei, fazendo a abertura, e logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel. Venha assistir comigo a mais um culto da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Saúdo a todo o povo de Deus, a todos os internautas da Geminas, com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite. Eu sou o pastor Cláudio Ricardo de Lima, do setor de Vargem Grande do Sul, pastor do Ministério no Ipiranga. Pela misericórdia e bondade de Deus, este servo do Senhor está aqui nesse programa hoje para glorificar o nome do Senhor e trazer à sua vida, ao seu lar, uma palavra direto do coração de Deus. Nesta noite nós estaremos falando sobre o tema Filhos cheios do Espírito Santo, como tê-los. Para tanto, quero compartilhar com vocês a leitura da Santa Escritura nesta noite. Quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias, você que pode. Em Gênesis capítulo de número 22, nós estaremos fazendo uma leitura do versículo 1 ao versículo 13 e depois estaremos lendo mais alguns versículos.
A Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 22, a partir do versículo 1, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou-o consigo e 2 dos seus servos e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tornou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus, e disse, Abraão, Abraão, e disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Ainda, Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e 7, que nos diz, e estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ainda a palavra de Deus, Provérbios 22 e o versículo de número 6, muito conhecido dos leitores e amantes da palavra. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Meus queridos, nesta noite quero tratar sobre este assunto tão importante. Filhos cheios do Espírito Santo, como tê-los? Quero começar frisando a todos vocês que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que estamos semeando em um reino espiritual. Se nós atentarmos para o texto que nós lemos, nós vamos ver que as nossas atitudes hoje refletirão no futuro dos nossos filhos. É por isso que ser pai ou ser mãe nos dias de hoje não é uma tarefa simples e nem fácil. Ser pai e ser mãe é mais do que gerar um filho, é mais do que lhe fornecer alimento ou lhe fornecer educação. Ser pai e mãe é profetizar sobre os nossos filhos. De que maneira? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos a história de Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2 e o versículo 19, a Bíblia diz que Ana fazia uma túnica para seu filho. É bom lembrar que Ana, depois que teve Samuel, ela o levou para o sacerdote Eli, e ali ele ficou em Siló, sendo educado para ser um grande homem que foi.
nesse período, não havia, no contexto de Ana, não havia celular, não havia internet, não havia telefone. Ela só via Samuel uma vez por ano. Ana só iria vê-lo uma vez por ano. Então, cada ponto daquela túnica que Ana fazia, ela estava profetizando para o seu filho. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, compreende muito bem que a roupa de uma criança de 1 ano, depois de 1 ano ela não serve mais. Nós somos totalmente levados a comprar um novo enxoval. Então, cada vez que Ana fazia aquela túnica, ela estava profetizando, dizendo: o meu filho estará maior, o meu filho estará maior. Assim nós profetizamos para a vida dos nossos filhos, buscando a palavra de Deus e a bênção de Deus sobre cada um deles. E aí, nós entendemos que Ana, através dessa atitude, ela soube obedecer o texto que nós lemos de Provérbios 22:6, quando o sábio Salomão diz: ensina, instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele crescer, não se desviará dele. Quando o Senhor deu uma ordem para os adultos de Israel cumprirem, Ana havia entendido isso. Quando o Senhor diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. A palavra intimarás ali, quando nós olhamos na Septuaginta, que é a versão mais próxima do original que nós temos, ali na Septuaginta nos mostra essa palavra intimarás, vem como inculcarás. E o que é inculcar? Inculcar é falar tantas vezes, tão repetidas vezes, que não reste dúvida que aquele ensino precisa ser vivenciado, aprendido e introjetado em nossos filhos. Quando Salomão diz: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, esse instrui é acompanhar de perto. Eu me lembro do meu filho, André, que hoje tem 34 anos, mas quando eu fui ensiná-lo a andar de bicicleta, ele tinha uns 4 aninhos, e ele disse: papai, eu não vou cair, tira a rodinha, tira a rodinha. Insistiu para que eu tirasse a rodinha. Eu tirei a rodinha da bicicleta, e quando fui conduzindo o André, quando eu soltei ele caiu. Mas ele aprendeu o caminho. O que aconteceu? Ele não ficou caído. Ele levantou-se, tomou a bicicleta e não desistiu de aprender. Ensina o seu filho no caminho da palavra de Deus e ele não vai nunca se distanciar destas palavras, e ainda que um dia ele se distancie, ele voltará para a casa do Pai, em nome de Jesus. Mas veja, não é entregar o seu filho à vida, porque nós estamos num mundo chamado pós-moderno, onde a TV, a internet, a escola, o coleguismo se transformaram nos instrutores dos nossos filhos. E há muitos pais hoje transferindo responsabilidades que são intransferíveis. Meu amado, minha amada que me ouve nesta noite, que me ouve neste dia, deixa eu te dizer algo em nome de Jesus Cristo. O filho é teu, a filha é tua. A responsabilidade da alma deles, enquanto eles estiverem sobre vocês, será cobrada de ti. Existem responsabilidades que são intransferíveis. Eu não estou falando se você tem um filho de 25 anos, uma filha de 30 anos. Não, eles já sabem decidir por si mesmo, mas eu estou dizendo que enquanto os seus filhos estiverem embaixo da sua responsabilidade, essa responsabilidade é sua e será cobrada de ti. Por quê? Porque educar filhos hoje não é uma tarefa simples e nem muito fácil. Aliás, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, Paulo diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, porque haveriam homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe. E esta é a realidade de hoje. Por que hoje você encontra jovens se adentrando ao mundo das drogas? Por que nós deparamos com jovens perdidos na violência? Por que hoje nós vemos os jovens iniciando a sua vida sexual cada vez mais cedo?
Por quê? Porque o que era padrões morais hoje virou tabu. Antigamente havia uma certa reserva entre pais e filhos. O nível de respeito era de senhorio. Você tinha que acordar e pedir bênção pai, bênção mãe. E tudo isso foi ficando para trás. Tudo isso foi deixando. Hoje o tratamento é coroa, velho. Lá vem o meu velho, lá vem a minha velha, lá vem o meu coroa. Em nome de Jesus, quando isso aí foi quebrado pela pós-modernidade, pais e filhos se viram como iguais. Não há mais aquele respeito. E esta igualdade anulou a submissão, anulou o respeito e anulou a obediência, quebrando assim o primeiro mandamento com promessa que Deus fez com que Moisés escrevesse lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, quando a palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Quando Paulo transcreve o mesmo versículo em Efésios 6 e 2, ele acrescenta, ele não só diz, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, mas ele diz, para que se te prolongue os dias de vida na terra. Amados, a Bíblia diz que cada um de nós nasce com um tempo para morrer. Pastor Cláudio, uma palavra desta a esta hora, olha só, nós podemos prolongar ou antecipar os nossos dias de vida na terra. E aqui vai uma palavra para você, jovem, que está me assistindo. Preste atenção. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 2, vai nos dizer que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Há um tempo determinado por Deus para nossas vidas, porém, eu posso prolongar esse tempo ou posso antecipá-lo. De que maneira? Será que tem base bíblica para isto? Basta você ler Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Repita esse versículo para o seu filho, Eclesiastes capítulo 7, versículo 17, que nos diz assim: não sejas demasiadamente ímpio, nem louco, por que morrerias fora do teu tempo? Então honra meu jovem, minha jovem que me ouça, que me ouve, honra o teu pai e a tua mãe, para que se te prolongue os dias de vida na terra, em nome de Jesus. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Como é que nós podemos ter filhos cheios do Espírito Santo? Como é que nós, os pais, que vivemos tantas dificuldades para educar os nossos amados filhos, como é que nós podemos ter filhos cheios do Espírito Santo? Em primeiro lugar, é preciso aplicar na vida deles o princípio ensinado por Jesus lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, que é o princípio do amor. Preste atenção nesta palavra em nome de Jesus Cristo. Amados, a palavra de Deus diz em Marcos 12, 30 da seguinte maneira: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Eu pergunto a você que me ouve e que me assiste, seus filhos têm visto isso na sua vida? Como é que eu posso ter filhos cheios do Espírito Santo? Como é que eu posso ter filhos servindo a Deus, se eles veem em mim infidelidade para com o Senhor? Como é que eu quero ter filhos que tenham compromisso com a igreja, se eles não veem eu tendo compromisso com a igreja? Como é que nós desejamos ter filhos de oração, filhos que orem, se eles nunca me encontram orando? Como é que eu posso ter filhos consagrados, se eles nunca me veem consagrando a minha vida? Como é que eu desejo ter filhos que jejuam, se todo dia eles me veem tomando café da manhã, almoçando, tomando café da tarde, jantando e ainda fazendo a ceia da meia-noite? Como é que você quer ter filhos cheios do Espírito Santo, se você não tem compromisso com a palavra de Deus? É preciso fazer com que os nossos filhos vejam o quanto nós amamos ao Senhor, porque aí há um reflexo na vida deles. Os meus filhos vão olhar para o meu exemplo e terão o desejo de servir ao Senhor. Isso vai sendo reproduzido no caráter dos nossos
Filhos é a bênção de Ana, é a túnica que você vai fazendo dia a dia, profetizando que o seu filho será uma bênção na presença de Deus e um grande homem, uma grande mulher para esta nação. O problema é que muitas vezes nós nos tornamos religiosos demais. Preste atenção, nós tornamos-nos religiosos demais e poucos comprometidos com Deus. De que maneira, pastor? A pergunta que se faz é: o que é ser religioso? Sou até eu vir aqui para a igreja, carregar uma Bíblia. Ser religioso é eu estar com trajes de pessoas que amam a Deus, mas na verdade em casa o meu testemunho não condiz com o meu culto. Na igreja, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Em casa, músicas mundanas. Em casa, na hora de repreender os filhos, falam palavrões, palavras de baixo calão, xinga, grita, quebram as coisas. Na igreja, você é até dizimista, até ofertante, mas em casa, meu filho não vê eu pagando os meus compromissos. E ainda há pais que colocam os filhos para fazer a mentira, para cometer a mentira. Diga para o credor que o pai não está, que a mamãe não está. Religiosidade é isso. É viver um culto aparente que não condiz com a minha vida pessoal. Queridos, é necessário conduzir os nossos filhos ensinando-lhes o princípio do amor a Deus através do seu e do meu testemunho. Nossos filhos precisam ver que nós somos homens e mulheres de Deus. E aí, ele pode até um dia vir a se tornar um pródigo, mas quando ele estiver lá fora, ele se lembrará: na casa de meu pai há abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Como foi que o filho pródigo voltou para casa? Ele voltou para casa depois de que ele viu a situação que ele chegou. Ele chegou ao mais baixo nível de um judeu, que era lidar com porcos. E ele se lembrou da casa do pai. Seu filho, olhando para o seu testemunho, se você for fiel a Deus, um dia ele pode até se distanciar, mas lá fora ele se lembrará: eu aqui pereço de fome e na casa de meu pai há abundância de pão, e ele voltará em nome de Jesus. Segundo lugar, se eu quero ter filhos cheios do Espírito Santo, aí vem o conselho do sábio. Instrui. Como é essa instrução que a Bíblia nos ensina? É pegar na mão e ensinar. Antigamente, queridos, nós usávamos o princípio da correção imediata. Errou, apanhou. Não era desse jeito? Era assim. Eu fui criado embaixo desse sistema. Hoje isso é considerado um extremo. Mas eu apanhei de cinto. Me lembro que a minha mãe tinha, além de uma vara compridinha, tinha um negócio que ela chamava de rabo de tatu. E aquilo doía. Eu sei que você pode estar aí rindo, mas não ria da minha dor. Bem ou mal, Deus me fez chegar até aqui. Agora preste atenção nisso. Mas nós saímos daquele extremo, que isso hoje, agredir um filho dessa maneira, hoje é um extremo. Mas nós saímos daquele extremo e viemos para outro extremo. Qual? Em que os pais não corrigem mais os filhos. Porque afinal de contas, eles têm que viver a vida e descobrir tudo sozinho. E aí, amados, as consequências virão e já estão às portas de muitos lares e, por que não dizer, até dentro das nossas igrejas. Preste atenção nisso. Mas, quando nós olhamos, irmãos, qual deve ser a nossa procedência como pais para termos filhos cheios do Espírito Santo, nós vamos descobrir que no Salmo de número 78, do versículo 2 a 4, o salmista diz: proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, que nossos pais nulos têm contado. Não os encobrireis aos nossos filhos, mostrando-os à geração futuras os louvores do Senhor. O que quer dizer isso, pastor Cláudio? É começar a dar aos nossos filhos testemunho do que Deus tem feito e ainda fará na nossa vida.
em nome de Jesus. É compartilhar com nossos filhos os ensinos desta poderosa palavra do Senhor. Olha, preste atenção, o que se vê hoje são dois opostos. O primeiro é a lei da compensação e o segundo é a lei da repreensão. O que é a lei da repreensão? Eu repreendo, eu uso a minha autoridade e faço o meu filho, a minha filha se calar. Aliás, quando se fazem isso com as crianças, elas crescem reprimidas e frustradas. Agora preste atenção, com contrapartida nós temos a lei da compensação. E o que é a lei da compensação? É quanto mais a criança erra, mais eu te compenso. Por quê? Porque afinal de contas eu nunca estou presente com você. Eu nunca posso estar com você, então toma dinheiro, toma presente, toma roupa, toma joguinho, toma o carro emprestado, toma. São dois princípios muito perigosos. Agora preste atenção, o princípio bíblico que a Bíblia nos ensina é: senta com o seu filho, abre a palavra e mostra a ele porque sim e porque não. Você precisa tomar esta atitude. Queremos filhos cheios do Espírito Santo, mas como teremos se não ensinarmos o caminho que os levará para mais próximo de Deus? Por quê, pastor? Porque a TV ensina. A TV está ensinando o que quer, a internet ensina o que quer, a faculdade está aí para influenciar, o trabalho está aí para influenciar, as escolas estão aí para influenciar. E nós, como igreja, servos do Deus vivo, estamos fazendo o quê? Irmãos, se Jesus demorar para vir buscar a sua igreja, a próxima geração estará sentada nesses templos, dando glória ao nome de Jesus. E eu pergunto, que tipo de compromisso eles terão com o Senhor? Sabe, lá na nossa igreja em Vargem Grande do Sul, como aqui em Guaxupé, na nossa igreja, todas as vezes que as crianças vão louvar, os adolescentes vão louvar ao Senhor, o Espírito Santo fala ao meu coração: cuida bem deles, porque eu tenho pastores no meio deles, eu tenho grandes missionárias no meio deles. Cuide do teu filho em nome de Jesus, instrui o menino no caminho em que ele deve andar e até quando ele crescer não se desviará dele em nome de Jesus. Em terceiro lugar, se eu quero ter filhos cheios do Espírito Santo, é preciso acompanhar o seu dia a dia. Deixa eu contar uma coisa para você. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia, vá lá em Mateus, capítulo de número 3, onde Jesus estava sendo batizado. Agora veja bem, quando ele sai das águas batismais, que João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sai das águas batismais, ouviu-se uma voz que ecoou-se no céu, Mateus 3,17, onde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Acompanhe o seu filho, não deixe o seu filho saber que você não está com ele. Ele precisa compreender que ele tem um pai, que ele tem uma mãe que está ao lado dele, em nome de Jesus. Eu me lembro de um testemunho de um garoto cujo pai fora chamado na aula, na sala de aula e na diretoria, para explicar por que aquele garoto tirava tantas notas boas. E o pai disse: é simples o segredo. Quando o pai chegou, todos os diretores, aquela comissão que recebeu aquele pai, perguntou: seu filho só tira nota alta, nós queremos saber qual é o segredo. Você o ensina? Como é que funciona? O que é que você tem feito? Nós queremos aprender a sua didática para passar para outros pais. Ele disse: é muito simples. Eu não tenho tempo de ver o meu filho. Quando eu levanto para trabalhar, ele está dormindo. Quando eu chego, ele já está dormindo. Mas eu combinei uma coisa com Deus. Nós somos cristãos. Então, todos os dias quando eu chego, meu filho está dormindo, eu entro dentro do quarto dele, coloco minha mão sobre ele e digo: eu te abençoo em nome de Jesus. Pai, mãe que está me vendo, em nome de Jesus, seja a hora que for,
chegue diante do seu filho, coloque sua mão e abençoe o teu filho. Diga, eu te abençoo em nome de Jesus. Aquele pai diz que quando ele acordava pela manhã, ele fazia uma outra coisa. Ele entrava no quarto do filho dele, pegava a ponta do lençol e dava um nó na ponta do lençol. O seu filho, quando acordava, olhava a ponta daquele lençol com aquele nó e dizia, o meu pai passou por aqui. A minha pergunta a você é, seu filho sabe que você está passando na vida dele? Se o seu filho tiver algum problema com alguma coisa tão grave como drogas, como bebidas, como prostituição, será que você vai ser a primeira pessoa a saber ou você será a última pessoa a saber? Em nome de Jesus, escute isso. Arrume tempo para o seu filho. Tenha tempo para o seu filho. Quebre qualquer agenda para estar com seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer uma outra coisa, em nome de Jesus. Se você não tiver tempo para o seu filho, o traficante tem. Se você não tem tempo para sua filha, o prostíbulo tem. E eu não vim aqui para ministrar a palavra de Deus a pessoas que terão filhos nas drogas ou na prostituição. Eu vim aqui ministrar esta palavra de Deus ao teu coração, porque eu sei que o sangue de Jesus tem poder para te ensinar a cuidar do seu filho. Arrume tempo para o seu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escute isso em nome de Jesus. Em quarto lugar, você quer ter filhos cheios do Espírito Santo? Então tenha paciência com eles. Por quê? Por quê, pastor Cláudio? Porque eles demoram para aprender. Escute o que eu quero te dizer. Hoje, os nossos filhos são bombardeados por informações. São muitas informações. Qual era a sua brincadeira quando garoto, quando garota? No máximo, rodar um peão, soltar uma pipa. Hoje os nossos filhos são bombardeados pela tecnologia. São muitas informações. Você precisa ter paciência com ele em nome de Jesus, porque a personalidade dos seus filhos estão sendo formadas. Eles estão se descobrindo. Eles estão vivendo desafios. Aí, uma palavra que você diz errado vai marcar a vida da garota para sempre, vai marcar a vida do garoto para sempre. Não haja desta maneira, em nome de Jesus. Tenha paciência com os teus filhos. Mas eu pergunto a você, como é que nós podemos então melhorar o nosso relacionamento com nossos filhos? Como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com meu filho e ser mais paciente com ele? Você se lembra que nós lemos Gênesis capítulo de número 22? Então deixa eu te dizer. Em primeiro lugar, como é que você pode melhorar o seu relacionamento com o seu filho? Em primeiro lugar, seja um pai, seja uma mãe capaz de adorar com o seu filho. Você adora com o seu filho? Preste atenção. Nós lemos o versículo 5, que Abraão vai andando com os seus 2 moços, que eram seus servos, com Isaque, e no versículo 5 diz assim, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Você tem adorado com seu filho? Ou você só diz para ele ir para a igreja? Você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a oração? Não. Olha, o princípio que Deus está nos ensinando é adore a Deus com o seu filho, adore a Deus com a sua filha. Deixa eu te explicar uma coisa. Isaque, ele não questionou Abraão. A cronologia bíblica vai nos mostrar que Abraão, ele já tinha muito mais idade aqui. Isaque era um tenro jovem. Ele poderia perfeitamente ter levantado daquele holocausto e sair correndo, daquele altar e sair correndo. Mas Isaque não questionava o seu pai. Sabe por quê? Porque lá dentro de Isaque tinha uma informação. Meu pai sabe o que está fazendo. Eu já o vi muitas vezes adorando. Seu filho já te viu adorando? Você já adorou com seu filho? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com meu filho? Seja um pai, seja uma mãe, que ande junto com seu filho na mesma direção. Em nome de Jesus, preste atenção, é o versículo 6 de Gênesis 22. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre seu filho Isaque,
e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Sabe o que isso quer dizer? Andar juntos é intimidade. Intimidade. Preste atenção, eles estavam andando juntos. Abraão estava ensinando o seu filho a trilhar os mesmos caminhos dele. Você tem a mesma opção hoje de pegar a palavra de Deus e caminhar junto com o seu filho em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa, talvez eu esteja ministrando esta palavra para pais que nunca tiveram a oportunidade de beijar os seus filhos. Quero te contar um testemunho da minha vida. Eu tive um pai assim. O meu pai nunca foi de elogiar. Eu nunca recebi um afago do meu pai. Eu nunca ouvi o meu pai dizer uma palavra que dissesse: eu sou muito feliz por ter você como meu filho. Não, eu nunca vi isso no meu papai. O meu papai já morreu, já faleceu. Mas eu queria te dizer uma coisa. Eu aprendi uma coisa com Deus. Corrija nos seus filhos tudo o que você viu de errado nos seus pais. Hoje eu tenho o André, de 34 anos, e a Marcele, de 27. O meu filho é muito mais alto do que eu. E quando ele chega perto de mim, ele diz: benção, meu papai. E me beija e eu o beijo, eu o abraço. Se você nunca beijou seu filho precisa desse afago, ele precisa desse carinho, ele precisa saber que ele tem um pai. E muitos, por ignorância, dizem que isso não é coisa de homem, não é coisa de macho. Escute, seu filho não está à procura de um homem, seu filho não está à procura de macho, seu filho procura um pai que possa ouvir a aflição de um filho, que possa dar um afago a ele. Talvez seja isso que precisa hoje entrar no teu coração. Talvez o seu filho esteja só esperando isso para ele dizer: hoje eu sou o homem mais feliz desta terra, em nome de Jesus. Beije seus filhos, dê carinho a eles, em nome de Jesus. Eles são heranças do Senhor para a sua vida. Em terceiro lugar, como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com meu filho? Em terceiro lugar, seja um pai, seja uma mãe que está sempre aberto para ouvir os questionamentos de seu filho. Tem pais que não têm paciência, tem pais que olham e dizem aos filhos: eu não tenho tempo de conversar contigo agora. De repente toca o telefone e ele fica 40 minutos falando ao telefone. Escute isso em nome de Jesus. Dê tempo para o seu filho. Olha, tenha tempo para ouvir os questionamentos dele. Isso é bíblico. O versículo 7 de Gênesis 22 nos diz assim: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E olha a resposta de Abraão. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Em outras palavras, seu filho precisa ouvir você, precisa falar, ele precisa se debruçar em você, ele precisa saber que ele tem um pai na sua vida. Você sabe o que se passa com seu filho? Você sabe o que está acontecendo com ele? Nós temos o exemplo de Davi. Davi era um homem que derrotava grandes gigantes, mas não conseguia enfrentar os seus filhos. Não conseguia olhar olho no olho dos seus filhos. Ele sofreu uma grande tragédia na sua família. Davi perdeu 4 filhos. O filho dele com Batseba, depois ele perdeu Aminon por ter cometido um incesto com Tamar, e depois ele perdeu Absalão, que matou o próprio irmão, que chamava-se Aminon, e por último ele ainda perdeu Adonias, que se insurgiu contra o reinado de Salomão. Escute, ouça o seu filho, converse com ele, olhe no olho dele em nome de Jesus. Queridos, em quarto lugar, o que é que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com meu filho? Seja um pai, seja uma mãe que não deixe o seu filho sem resposta. Há muitos pais que não se empenham. Eu não sei sobre esse assunto, e o seu filho vai buscar respostas em lugares que vai levá-lo para longe da presença de Deus. Então seja um pai, seja uma mãe que não deixe o seu filho sem resposta. Gênesis capítulo 22, versículo 8, quando Isaque olhou para Abraão, a Bíblia diz: e disse Abraão:
Isaac olhou para o seu pai e disse: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? E disse Abraão, versículo 8 de Gênesis 22, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Mesmo numa hora tão difícil, você tem que aprender essa lição. Os pais são os primeiros professores dos filhos. Você deve ensinar os seus filhos. Se não houver resposta dentro de casa, eles buscarão fora, em outro lugar, e não encontrarão as respostas corretas. Em nome de Jesus, não deixe seus filhos sem respostas, em nome de Jesus. Em último lugar, para mim terminar, eu quero te dizer, para termos um relacionamento perfeito com nossos filhos, entre os pais e os filhos tem que estar o Cordeiro de Deus. De que maneira, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa em nome de Jesus. Havia 4 garotos e eles estavam na escola. E esses 4 garotos, vocês sabem que todo garoto tem o pai como um ídolo. Então eles querem engrandecer os pais. O meu pai é melhor que o seu e o meu é muito melhor que o seu. E esses 4 garotos estavam conversando quando de repente um disse: o meu pai conhece o Bill Clinton. E o outro disse: isso não é nada. O meu pai conhece o Mike Tyson. E o outro disse: e o meu pai que conhece o Bill Gates. E esse último saiu de perto daqueles 3 e se separou. Aqueles 3 se reuniram e perguntaram: e o seu pai não conhece ninguém? E aquele garoto olhou e disse: o meu pai conhece a Deus. Irmãos, escute isto em nome de Jesus. Nós não precisamos de outra coisa se não termos um perfeito relacionamento com os nossos filhos. Entre você, pai, você, mãe, e entre os filhos tem que ter o Cordeiro de Deus. De que maneira? Gênesis capítulo 22, o versículo 13 que nós lemos. Quando Abraão levantou a mão para imolar o seu filho, bradou o anjo do Senhor. E olha que coisa extraordinária que Deus nos mostra aqui. Quando ele foi imolar o seu filho, o anjo bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, não faças nada ao moço, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quando ele disse me negastes, isto significa que era o próprio Deus que estava ali com Abraão e com Isaque. Sabe qual é a grande lição? Quando Deus te levar para o Monte Moriá, você sobe de um lado, Deus sobe do outro e vocês se encontram lá em cima para abençoar a vida de seus filhos. Em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Qual é a grande lição que fica? Olha só, amados, quando o Cordeiro de Deus não está no meio entre pais e filhos, quem é sacrificado é o filho. Agora preste atenção que eu vou terminar dizendo a você como foi que o Cordeiro de Deus entrou entre Abraão e Isaque. A Bíblia diz lá no versículo de número 13 que Abraão olhou para trás e olhando para trás ele viu um carneiro preso pelas pontas. Então o que ele fez? Ele pegou o carneiro e colocou entre ele e Isaque, entre o pai e entre o filho, deve estar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Seja louvado o nome do Senhor. E hoje Deus está te trazendo a Moriá, para que você possa subir de um lado, se encontrar com Deus lá em cima e vocês terem filhos abençoados para a glória de Deus o Pai. Eu termino dizendo, agora, como famílias de Deus, nós vamos fazer aqui um clamor. Termino dizendo isso. Quero clamar por você, pedindo para que Deus repreenda toda a ação maligna contra os filhos, contra a sua casa, contra o seu lar.
E você que pode estar me ouvindo, quem sabe seu filho não está precisando do seu abraço nesta hora. Quem sabe você, pai, não precisa procurar o seu filho e dizer: eu errei muito com você, sinto muito, me perdoe. Em nome de Jesus, preste atenção. Seu filho precisa do seu abraço, seu filho precisa do seu carinho e seu filho precisa que você ande junto com ele. Em nome de Jesus, ande junto com seu filho, adore com seu filho, conduza o seu filho pelas veredas da palavra de Deus. Faça os seus filhos verem o quanto vocês amam a Deus e Deus assim prosperará as famílias em nome de Jesus. Filhos cheios do Espírito Santo, é assim que nós o teremos em nome de Jesus. Preste atenção. Eu quero te convidar agora para fazermos uma oração. Quero orar por você, pelo seu lar, pelos seus filhos e pelos seus pais. Feche os seus olhos comigo, em nome de Jesus. Pai bendito e celestial, diante da sua presença nós nos encontramos. Pai, eu venho pedir em nome do seu Filho Jesus Cristo, que aonde a sua palavra estiver adentrando, neste lar, nesse recinto de trabalho, nesta escola, aonde estiver entrando a sua palavra nesta hora, Senhor, abençoa os pais, faça com que os pais tenham compromissos contigo para que eles possam passar este exemplo aos seus filhos. Faça também com que os filhos se convertam, Senhor, a cada dia à obediência dos seus pais e que eles possam ter esse exemplo de cristão nas suas vidas. Meu Deus, vai abençoando os lares, Senhor, vai abençoando, Senhor, todos os lares que estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, dê, Senhor, o alívio para esta mãe, o alívio para este pai, que tem os seus filhos aí, Senhor, longe dos teus caminhos. Por bondade, por misericórdia, vai visitando agora, Senhor, cada um desses corações que estão nos ouvindo. Vai enchendo de esperança pelo poder da Tua palavra. Querido Senhor, assim como um dia o Senhor se agradou de Jesus ao sair das águas batismais e disse: este é meu filho amado, que nós também possamos dizer aos nossos filhos: você é meu filho amado, que eu recebi do Senhor. Pai, abençoa esses lares agora pelo poder do Teu nome, é o meu pedido, porque assim eu oro, agradecido ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A você que nos assistiu e que ainda estará nos assistindo, Deus te abençoe, que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, é o nosso desejo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há 2 anos e meio. Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja. Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados e participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos. Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia e todos os fiéis da igreja participam. Esse departamento de ensino existe desde 1890, mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga. Existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé. Também aos domingos acontece após a escola dominical o evangelismo, onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a palavra de Deus aos mais necessitados. O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto. O principal objetivo do evangelismo é levar a sociedade até a casa do Senhor e lhe mostrar a salvação. Às terças-feiras, acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo, destinado às senhoras que fazem parte da igreja. No Círculo de Oração, que acontece das 19 às 20 horas, as 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite. Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões, que são dos homens da igreja. O objetivo do grupo dos varões é o mesmo da coluna de fogo: ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite.
Desse grupo, participam 15 homens. As crianças também não ficam de fora. Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo, com o mesmo objetivo. Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto. Mas desse grupo, participam crianças até 11 anos de idade. Já os adolescentes fazem parte do grupo de jovens guerreiros de Cristo, onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade. Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10h30 da manhã até o meio-dia. Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam à noite no culto de domingo. No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja, onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações. O culto começa às 20 horas com o pastor Vanderlei, fazendo a abertura, e logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel. Venha assistir comigo a mais um culto da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga.